E para trazer mais detalhes sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui no estúdio o doutor Galeno Taumaturgo, que é secretário municipal da saúde e também médico urologista. Muito capacitado para falar sobre esse tema, doutor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Estamos aqui às ordens para que a gente possa discorrer sobre o Novembro Azul. Doutor, esse mês específico, a Secretaria Municipal de Saúde, como todo mundo, chama a atenção desse público masculino que normalmente não gosta de se cuidar, para fazer aí um cuidado integral do corpo, não só do câncer de próstata. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse cuidado integral do homem, doenças cardiovasculares. Na realidade, o homem, ele não se cuida, né? Por uma série de motivos. Às vezes o medo, especificamente com relação ao câncer de próstata, o medo de descobrir uma doença, né? E aí assim, ele evita ir ao médico, então esse medo, às vezes por falta de tempo, mas na realidade nós homens somos muito descuidados, né? E o mês de novembro exatamente está chegando aqui para que nós possamos conscientizar esses homens da importância dos seus exames, da importância da prevenção do câncer de próstata. Eu sempre digo nas conversas que a gente tem com relação à saúde masculina, que você tem muito mais viúvas do que viúvos. Então os homens morrem mais cedo, dentre outras coisas, pela falta de cuidado, que ele não cuida da sua saúde, e muitas vezes é necessário que a mulher, ou a esposa, ou a filha, fique empurrando para que ele faça os seus exames e se cuide melhor. Dentre essa mortalidade masculina, os dados, né, aqui do município de Fortaleza, até outubro de 2023 desse ano, eles trazem algumas doenças que são mais prevalentes. Doenças do sistema circulatório, né, que foram 1.562 óbitos. O câncer, em que a neoplasia de brônquios e pulmões registrou 146 mortes, e de próstata, 125. As doenças cardiovasculares ainda são as mais prevalentes nesse público masculino? São prevalentes porque as cardiovasculares, elas na realidade englobam todos os gêneros, né? Não só o masculino, assim como também as doenças, os cânceres de pulmão. Especificamente com relação ao câncer de próstata, que logicamente é uma doença específica do gênero masculino, é uma incidência muito grande dos homens com câncer de próstata. Basta salientar que numa roda onde tem 6 homens, um vai desenvolver câncer de próstata. E aí a importância de se fazer o diagnóstico precoce é que esse homem que diagnostica precocemente, ele tem praticamente 100% de possibilidade de ter a cura desse câncer de próstata. Daí a importância dessa consciência de fazer os seus exames regularmente. Em relação à prevenção, doutor, quando que os homens devem iniciar essa pesquisa, fazer o exame, o PSA? É importante salientar que hoje define-se, é um consenso da Sociedade Brasileira de Urologia, que o homem ele deve começar a partir dos 45 anos, quando ele tem história na família. Como assim, doutor? Ou pai, ou um irmão, ou um tio. Se esse familiar teve câncer, esse homem deve começar a prevenção a partir dos 45 anos. Na ausência de história de câncer na família, essa prevenção deve começar a partir dos 50 anos. Eu acho que também é importante que os homens saibam que não só o PSA deve ser feito, mas também a consulta com o urologista e o toque retal. Então é uma dúvida frequente, muitos homens, eu fiz o PSA, deu normal, não precisa fazer o toque. É necessário que a prevenção completa, ela consiste no toque retal e no PSA, porque muitas vezes você tem um paciente com um toque alterado e o PSA normal. E muitas vezes você tem o PSA normal e o toque está alterado. Então são os dois exames que não concorrem entre si, eles se complementam. Então é muito importante fazer não somente o PSA, mas também o toque retal. E nesse sentido de cuidado masculino, nesse mês de novembro, a Secretaria Municipal da Saúde preparou uma programação especial. Vai ter atendimento lá no Hospital da Mulher, já está tendo atendimento todos os sábados. Explica para a população. O mês de novembro, além da grande importância de conscientizar os homens, que é o maior objetivo das nossas campanhas, nós vamos fazer o atendimento em locais específicos, através de tendas. Os hospitais, o Hospital da Mulher já começou também o atendimento, mas a gente vai fazer um pouco, digamos assim, diferente, inclusive agregando outros serviços, como prevenção de câncer de boca, orientações nutricionais, para que a gente possa agregar mais. E aí nós vamos atender em determinados locais, que nós vamos ainda fazer essa divulgação, mas já está definido, com a montagem de tendas para que esse atendimento possa ser feito nesses locais. Eu acho isso
interessante porque você está indo aonde o usuário está. Não necessariamente é preciso que o paciente ou que o homem vá para o hospital. Então, essa é a diferença da campanha que nós estamos começando a fazer agora no Novembro Azul em Fortaleza. São os sábados azuis. São os sábados azuis, que exatamente esse tipo de agregado não só à prevenção do câncer de próstata, como médico urologista, mas também a outros serviços fazendo parte de todo um complexo de saúde masculina. Mas lá no Hospital da Mulher não é atendimento espontâneo, né? Diferente das tendas, como o senhor falou agora, tem que ser agendado. É um atendimento específico com urologista? Atendimento específico com urologista, né? Diferente da campanha, as campanhas específicas são demandas espontâneas, não é necessário fazer a marcação. Mas eu digo sempre que o mais importante das campanhas, lógico que o atendimento ele é importante, mas muito mais importante é a prevenção e a conscientização dos homens da necessidade de fazer o seu exame. Terminou o mês de novembro, essa necessidade permanece, então é muito importante e esse é o principal objetivo da campanha, é conscientizar os homens para que eles não deixem de fazer os seus exames, porque ele pode diagnosticar e pode curar em 100% dos casos, dependendo do período em que ele for diagnosticado. Hoje, um homem que é atendido pelo posto de saúde, como que ele pode ser encaminhado para a realização do exame de toque? Na campanha, nós estamos deixando como demanda espontânea, né? Especificamente nos postos de saúde, nós dispomos de outros equipamentos no sentido de orientar os homens com uma segunda opinião, em que o urologista também pode participar, mas a campanha especificamente deve ser demanda espontânea, para que mais homens possam ter essa oportunidade de atendimento. Então é bom aproveitar, né, essa oferta da prefeitura para quem ainda não fez. Com certeza tem homens aí com 50 e 60 que nunca fizeram esse exame. E como o senhor ressaltou bem, secretário, a questão de ser essa descoberta precoce faz toda a diferença no tratamento. Sem dúvida. E tem um detalhe que os homens precisam saber e que muitos perguntam. Doutor, o que o câncer de próstata, o que eu sinto? Nada. Então, o câncer de próstata na fase inicial, ele não dá sintomas. Muitas vezes as pessoas confundem com o crescimento da próstata, que é a hiperplasia prostática. E o crescimento dá sintomas, que é alterar o hábito urinário, urinar muitas vezes à noite, urinar com dificuldade. Isso não tem nada a ver com câncer. Então, o câncer de próstata, ele cresce de forma silenciosa. Tá? Então, é importante fazer o exame porque ele não dá sintomas em fase inicial. Eu estou enaltecendo isso porque muitos homens fez o seu exame, não porque eu não estou sentindo nada. Aí é onde está o grande erro, porque ele realmente não vai sentir nada, a não ser que essa doença avance e aí ele vai chegar numa fase que ele não tem mais cura. O câncer de próstata é o segundo que mais mata homens no Sem Brasil. Dúvida, é o câncer. E ele tem uma relação direta com a idade. O brasileiro, ele aumentou a sobrevida. Então, quanto mais tempo os homens viverem, mais susceptível ele está à incidência de câncer de próstata nesse homem. Quando é detectado o câncer de próstata, como que é esse tratamento? Depende da fase que você faz esse diagnóstico. Na maioria das vezes, quando você diagnostica precocemente, o tratamento é cirúrgico, que você retira a próstata, retira as vesículas seminais e o paciente cura. Ou não cirúrgico, você pode também fazer o tratamento com radioterapia, que também se propõe a curar o câncer de próstata e que também pode ser uma alternativa terapêutica. Isso em fases iniciais. Se você faz um diagnóstico em fase tardia, aí você não pensa mais em cura. Aí a gente fala de cuidados paliativos, aí vem quimioterapia, radioterapia, ou seja, são cuidados não para cura, mas para diminuir a dor e para diminuir o sofrimento do paciente. Como que os familiares, doutor, as esposas ou filhos podem tentar conscientizar aquele homem que é mais cabeça dura, que não quer cuidar da saúde? Tem alguma estratégia que os profissionais de saúde utilizam? Eu observo muito nos pacientes que chegam para fazer o exame, e assim, isso é muito comum. O paciente chegou já com mais de 60 anos, a primeira vez, mas por que você veio agora? Porque eu vi o meu vizinho morrer com câncer de próstata, e a morte por câncer de próstata é uma das piores, porque é metástase óssea, que é uma dor assim, horrível, né? É uma dor dilacerante, então é um sofrimento grande. Então muitos homens vão procurar pelo exemplo do vizinho, mas no aspecto de como pode ajudar,
As mulheres têm um papel muito importante nessa prevenção, tanto a esposa como as filhas, no sentido, porque elas têm mais noção de prevenção, ou têm mais, digamos assim, cuidado com a sua saúde. Como eu disse a princípio, nós temos muito mais viúvas do que viúvos, os homens não se cuidam. Então as mulheres têm um papel importantíssimo nesse trabalho, nessa conscientização, de fazer com que o pai vá, com que o esposo vá, e isso ajuda bastante para que esses homens possam procurar o atendimento médico. É conversar, é ir lá no posto e marcar, é levar mesmo pelo braço. É desse jeito, né? Porque nós homens inventamos várias desculpas para não ir no médico, né? Desde a falta de tempo, que não justifica, mas eu digo sempre que eu percebo que está sempre por trás um medo. Nós homens não temos muita coragem para enfrentar problemas de saúde, é bem diferente de vocês mulheres. E por trás dessa cortina, na realidade, tem um medo de se descobrir alguma doença mais séria. Tanto é verdade que quando muitas vezes o paciente vai no seu consultório, que você PSA normal e faz o toque, quando você dá o resultado para o paciente, ele sente uma alegria, ele sente assim, uma satisfação enorme, porque eu passei nesse teste, graças a Deus. Ou seja, tem muito medo mesmo de que se descubra alguma coisa mais séria e que é uma característica masculina realmente. Secretário, existe uma causa específica para o câncer de próstata? Nós costumamos dizer que o câncer de próstata ele é multifatorial. Então ele é associado a alguns aspectos. Primeiro, a idade, né? Ele aumenta muito a incidência a partir de 60 anos. Segundo, hábitos alimentares, pacientes que fazem uso de muita carne vermelha. E aí a gente compara bem, o japonês que come muito peixe, peixe cru, a incidência de câncer de próstata no Japão é muito baixa. Olha só. Quando esse japonês muda para os Estados Unidos, que muda o hábito alimentar, ele passa a ter uma incidência igual ao americano, ou seja, ele mudou o hábito alimentar, aumenta a incidência. Terceiro, fatores raciais. O câncer de próstata ele é mais incidente na raça negra. No Brasil, nós somos uma verdadeira mistura, né? Então não se percebe muito essa incidência especificamente, mas é mais associada à raça negra. E quarto, a gente fala de fatores hereditários, né? Aí não seria causa, mas é importante que fique claro essa ligação, aumenta muito quando você tem alguém na família. E quinto, sedentarismo, que faz parte do rol não só de câncer de causa de câncer de próstata, mas de uma forma geral de todas as outras patologias, inclusive cardiovasculares, ou seja, procurar ter uma alimentação adequada, uma atividade física regular, e aí que também compõe a gênese do câncer de próstata. Então ele é multifatorial, ele não tem assim uma causa específica. Então, para prevenir, ter uma vida equilibrada, saudável, boa alimentação, fazer atividade física, aí é um contexto todo. É um contexto e, logicamente, fazer os seus exames de prevenção. Está tendo também programação para os servidores da saúde? Sim, estão sendo divulgados lives, sendo vídeos no sentido também de conscientizar os nossos servidores, que é importante, que muitas vezes a gente faz a divulgação e o próprio servidor não se cuida, que é parte também desse público. Então eu acho que é importante que nós façamos também esse tipo de trabalho para que o próprio servidor também sirva de exemplo para que ele faça os seus exames de forma rotineira e possa se cuidar melhor. Então, secretário, reforçando sobre os sábados azuis, né, que vão ser atendimentos em vários locais da cidade, pelo período da manhã. Quem quiser saber se perto da sua casa vai ter atendimento neste sábado, basta acessar o portal da Prefeitura. São atendimentos de educação em saúde e também vacinação, entre outros cuidados. É super importante participar, como o secretário falou, aproveitar esse mês de novembro que está tendo maior oferta para conseguir todas as informações e até os exames preventivos. Sem dúvida, né? O mês é o mês específico da prevenção de câncer de próstata, mas na realidade são 12 meses os meses de prevenção de câncer de próstata. Então esse mês ele é mais enaltecido e é importante que seja feito, porque quanto mais se chamar a atenção do homem dessa importância, e ainda mais, como eu comentei antes, o fato de uma doença que não tem sintomas. Então muitos homens se iludem pelo fato de não ter nenhum sintoma, achando que não precisa fazer a prevenção. Aí é onde está o X da questão. Não precisa apresentar sintomas e nem espere que seu vizinho tenha e que você, pelo medo de ter, porque o vizinho teve, que a gente encontra muito isso, não espere por isso para que você procure o médico. É muito importante que ele faça os seus exames
não só em novembro, mas nos 12 meses do ano, para que ele possa se cuidar e possa viver mais tempo. Muito obrigada, secretário, pela presença, pelas informações. E a gente deixa aqui, faz até um apelo, né, para os homens, que eles são mais durões, pelo apelo aí para a saúde. Você precisa se cuidar, estar bem para cuidar da esposa, dos filhos, dos netos, enfim, de toda a família. Não dói nada, não custa nada. Não custa nada, não dói nada, é um exame, o PSA, o toque é um exame rápido, não tem nenhum tipo de problema. Muito importante, os homens estão vivendo mais, então precisa ter cuidado. Se você quer viver com saúde, se previna que você vai viver com saúde. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. O Papo Saúde de hoje fica por aqui.